Gente, o vídeo de hoje é papo de maluquinho, papo de gente doida, que fala umas coisas absurdas. E essas coisas absurdas eles falam ira de Deus. Mas pera, como assim? Ira de Deus? Ira é um sentimento que só os seres imperfeitos que têm. A ira é um sentimento negativo, é um sentimento ruim, é um sentimento baixo, é um sentimento podre, é um sentimento que só os seres imperfeitos têm. Por acaso Deus é imperfeito? Olha a contradição, olha lá a contradição, são. Então, você sacrifica o bom senso no seu altar? E o quanto ao seu mundo, o quanto a sua bondade, o seu avanço espiritual depende de existir uma recompensa, um paraíso do outro lado te esperando. O quanto você simplesmente é voltado para o lado bom, voltado para o lado das coisas boas só por ser, sem esperar recompensas ou sem medo de uma condenação eterna. Inclusive, Deus existindo, seja lá como for esse Deus, sendo onisciente, onipresente e onipotente, tendo esses três poderes, esse Deus realmente precisa esperar a gente viver, a gente morrer, para depois nos julgar? Obviamente não, porque ele transcende tudo isso com esses três poderes de onisciência, onipresença e onipotência. Então, antes da gente nascer, Deus já sabe como que vai ser tudo que a gente vai fazer, todas as escolhas, todas as atitudes, pensamentos, etc. e tal. Nós já nascemos julgados. Por isso alguns têm alguns benefícios e outros não. Simplesmente pelo mérito, por necessidade nem sempre baseada na questão do mérito, da meritocracia, mas por necessidade de um avanço, de um passar por aquela experiência para aprender alguma coisa, porque se aprende pelo amor ou se aprende pela dor, todo mundo sabe disso. Mas não cabe a nós julgarmos, né? Quem somos nós para julgar alguma coisa? Vamos julgar agora quem passa por coisas negativas na vida, ou a gente vai ficar julgando porque ele fala lá, merece, tá passando porque merece, tá? Vamos ficar julgando. E quem passa por coisa positiva, vamos ficar julgando também. Isso é absurdo. Igual absurdo achar que Deus vai precisar esperar a gente viver para depois nos julgar. Na verdade, a gente nascer, só pelo fato de a gente nascer, por ser impossível, por não poder ninguém nascer perfeito, o que acontece? Onde que ninguém nasce perfeito? Onde que vivem os imperfeitos? Qual que é o reino? A que mundo pertencem os imperfeitos? Estamos no inferno, baby! Mas Deus é tão bom que o inferno é esse paraíso, tem essas oportunidades, tem todas essas coisas boas que existem. O inferno é tão agradável que alguns querem ficar a vida eterna aqui, encarnados nessa carne, presos nessa dimensão de tempo e espaço. Que a própria ciência já provou há muito tempo, que o espaço, o tempo, são duas dimensões separadas. O tempo é apenas uma dimensão que só existe dentro do ponto de vista do observador. De cada superfície de cada planeta, o tempo passa de uma forma diferente. A ciência já provou isso. Então, como vai discutir com fatos? Então tá aí o vídeo. Os louquinhos gostam desse tipo de assuntos, né? E aí, pra continuar, aliás, que o vídeo tem só 4 minutos, vou fazer outro vídeo melhor. Não, vou continuar isso mesmo, vou continuar aqui mesmo. Que é o quê? É a história alternativa, a versão do diretor, a versão que ficou cortada, a versão da história que foi adulterada. Seria a história de Jesus, que ele falava esse tipo de coisa na época dele, esse tipo de papo de louco. Será que é possível Jesus falar esse tipo de coisa naquela época? Que todos são iguais? Oh, não se espantem, porque tudo que eu faço, vocês também o fazem. Será que é absurdo Jesus falar que todos somos iguais, filhos de um mesmo Deus, e que esse Deus não vai nos julgar? E que esse Deus não precisa nos julgar? E que estamos livres na superfície do planeta, e todos somos irmãos da mesma família? Seria absurdo Jesus falar isso naquela época? Não sei naquela época, mas coisa de 30 anos atrás, Chico Xavier falava isso.
Chico Xavier falava essas coisas mais ou menos 30 anos atrás e ele foi excomungado da Igreja Católica por isso. E aí a gente pega a versão mais antiga da história, na época do Império Romano. Quem estuda a história da época do Império Romano sabe que o Império Romano durou 5 mil anos, 10 mil anos, não lembro direito. Mas quem estuda sabe quantos mil anos durou o Império Romano. Obviamente, nesse tempo tiveram vários imperadores. E durante toda a era do Império Romano, houve liberdade para o cidadão de Roma. O cidadão de Roma era livre para rezar, para orar para quantos deuses eles quisessem. Tinha os deuses da colheita, deuses do sexo, deuses do amor, deus disso, deus do sol, deus daquilo. Porque o exército romano, o Império Romano, primeiro detonou o último império, o último faraó. O último faraó caiu do Império Egípcio. O que eram terras do Egito, lá do norte da África, se tornaram parte do Império Romano. O Império Romano pegou toda aquela área, o Império Romano pegou a Grécia e pegou a cultura de todas essas áreas, pegou todos os deuses gregos e os deuses egípcios. E todos podiam orar. Dentro do Império Romano, todos podiam orar para os deuses gregos e os deuses egípcios. E isso até um certo ponto. Perto do final do Império Romano, o que aconteceu? Veio o que fala na Bíblia, do anticristo. O anticristo apareceu falando que todos, a partir daquele momento, só poderiam orar para um único Deus. Uma única língua para unir o povo e todos em um só, para o povo não guerrilhar entre si e tudo mais. Centralizar um único governo, um único poder. A ideia era dar continuidade ao Império Romano. Então quem estuda história sabe que isso aconteceu. E logo depois disso, pouco tempo depois disso, o Império Romano caiu. Com a queda do Império Romano, era das trevas, a guerra dos reinados, porque todas as terras que eram do imperador de Roma foram divididas para os reis, cada rei buscando ampliar suas terras, buscando ter o seu domínio, o seu reinado. E nessa época teve a caças, né, a Cristo e aos seguidores de Cristo. Por quê? Porque Cristo falava uma coisa que era diferente do que a igreja falava, do que os homens de Deus, ditos homens de Deus, entre aspas, falavam. Tanto que na terceira epístola de João, que é o último livro que veio antes do Apocalipse, João fala claramente que ele e os irmãos deles não eram recebidos. Ou seja, Jesus não era recebido pelos homens de Deus para discutirem dogmas religiosos. E Jesus foi acusado de heresia, por isso ele foi preso. Porque na época do Império Romano, na época que Jesus viveu, para ser preso, tinha que cometer crime. Pôncio Pilatos disse o que sobre Jesus? Que contra o Império e contra o Imperador não pesavam crimes, que Jesus era um homem sem crimes, sem pecados. Ou seja, porque ele foi preso, porque era acusado de heresia pelos homens de Deus. E heresia era um crime absurdo naquela época. Tudo era um crime contra Deus, era absurdo. Questionar, perguntar alguma coisa a um homem de Deus era desrespeitar. Ele desrespeita o homem de Deus, era um desrespeito a Deus, merecia ser punido. Muitos anos depois, muitas outras pessoas foram mortas por causa dessas coisas. Por causa dos homens de Deus, do poder dos homens de Deus. Giordano Bruno, Galileu Galileu, Nicolau Copérnico, entre outros. Mas, o que acontece? Naquela época lá, Pilatos disse: querem soltar o assassino Barrabás, que matou a vítima, que era uma desavença e não oferece mais risco para a sociedade, porque não tem desavença com outra pessoa, ou querem soltar esse homem Jesus contra o Império Imperador não pesa pecados, mas os homens de Deus o acusam de heresia. E heresia é um crime contra Deus. O crime contra Deus merece ser punido pregado na cruz. Era a lei do Império Romano. E, curiosamente, depois da morte de Cristo, o que acontece? Vários amigos, os apóstolos, foram presos também. E os papéis, os papiros, os documentos que eles tinham, foram o que mais tarde, 300 anos depois, deram origem à Bíblia. Só que cadê o Evangelho de Jesus? Porque ele era alfabetizado. Ele sabia escrever, ele tinha o dom da escrita. Ele tinha o conhecimento. Quem que era carpinteiro na época do Império Romano? Quem que contratava serviço de carpintaria? Só a elite, que tinha a casa onde tinha porta de madeira, janela de madeira, mesa de madeira, cama de madeira, tudo era de madeira, que era a modernidade da época. E só a elite contratava. E não existia Casas Bahia, Loja 100, etc e tal. Então os carpinteiros recebiam dinheiro para fazer o serviço. E fazer serviço para a elite era dinheiro. Então, essa versão da história faz sentido ou não faz?
Tira a divindade? Tira toda a mensagem, todo o exemplo que Jesus deu? Ofende a Deus? Ofende alguém? Ou fala que Jesus foi mais humano que todos, porque ele também nasceu como bebê, também cresceu, passou fome, passou frio, sangrou, morreu. O que você acha? Papinho de maluco. Aí você decida. Fui!